Olá, eu sou o professor Emerson e nós vamos dar continuidade aos nossos estudos de História do Direito. Hoje estaremos discutindo a temática o direito romano e o dominato. Prezados alunos, é um grande prazer estar aqui novamente com vocês e nós vamos então dar continuidade aos nossos estudos de História do Direito. Hoje estaremos discutindo a temática o direito romano e o dominato. As contribuições do texto hoje são do professor José Carlos Moreira Alves, que vai trazer informações importantíssimas para nós conhecermos um pouco mais sobre essa temática. Vamos então ao nosso primeiro slide. Como já acentuamos, o Principado foi o regime de transição entre a República e a monarquia absoluta. Se em Roma o príncipe era somente o primeiro cidadão, nas províncias ele era um monarca. Gradativamente, porém, os imperadores romanos vão firmando seu poder absoluto até em Roma. Assim, como ocorrera com o Principado, que já se pronunciara nos fins da República, o mesmo sucedeu com o dominato. Pompeu, na República, foi o precursor de Augusto. Sétimo, Severo, no Principado, foi o precursor de Diocleciano e Constantino, os instauradores do dominato. No século III d.C., deu-se, depois da morte de Alexandre Severo, crise maior do que a que se verifica nos fins da República. Durante aproximadamente 50 anos, sucederam-se vários imperadores que não conseguiram impor-se por períodos superiores a 5 e 6 anos. Alguns permaneceram no poder apenas 6 meses. Com a ascensão de Diocleciano, em 284 d.C., terminou essa crise. Quando falamos basicamente dentro desse processo da formação do direito romano, nós estamos falando em um processo ao qual a mudança de poder efetivamente muda toda a estrutura existente dentro dessa sociedade. É importante nós entendermos que nós temos uma base muito forte a partir de um processo monárquico que vai se constituindo dentro dessa sociedade. E as mudanças vão ocorrendo de forma que também as estruturas dentro desse cenário vão se modificando. As formas de domínio, as formas pelas quais estão concentradas aqueles que são os regentes dessa sociedade. É importante nós falarmos também que quando tratamos da Roma Antiga, nós estamos tratando talvez uma das maiores contribuições que se construíram a partir da formação do direito, a partir de todo um processo que nós tivemos de desenvolvimento dessa sociedade que vai se constituindo também com relação ao direito. Importantíssimo uma sociedade como essa, principalmente quando queremos conhecer um pouco mais sobre as origens, sobre as características e as bases do direito na sociedade. Vamos então ao nosso próximo slide. O dominato, quando as instituições políticas se caracteriza por ampla burocratização administrativa. Pacione comparou o corpo de funcionários que governavam e administravam o Império Romano nesse período a uma pirâmide em cujo topo se encontra o imperador e em cuja base se acham os numerosos funcionários subalternos. O imperador, nessa época, é o senhor absoluto, concebido segundo as ideias orientais, como Deus e Dominus. Abaixo dele, há diferentes funcionários que estão submetidos a rígidos princípios hierárquicos. A autoridade de qualquer um deles está subordinada à do funcionário de escalão superior. Eles se classificam segundo os dignatários, que são de duas ordens: as dignidades do tribunal, cargos da corte, os dignatários do Estado. Pertenciam à primeira os seguintes dignatários: primeiro, mestre de deveres; segundo, tesoureiro do palácio sagrado; terceiro, companheiro de recompensas sagrado; quarto, um companheiro de interesses pessoais. Os dignatários do Estado ou eram funcionários civis ou militares. Aqui a gente já começa a perceber um processo burocrático que se constrói
nessa sociedade, né? Então, a partir dessas relações, dos cargos, das funções, da característica hierárquica que vai se instituindo nessa sociedade, você começa a perceber efetivamente como essa relação se faz diante dessa composição. Ou seja, a própria burocracia ela nos traz também avanços com essa relação da composição de uma ideia, de uma estrutura maior dentro desse contexto. Uma estrutura que vai, em outras palavras, organizar esse processo. Assim, a burocracia tem um papel importante nesse cenário. É importante nós observarmos que ela precisa também trazer resultados. As suas funções, as suas características que são postadas, trazer efetivamente esse resultado como um processo positivo de crescimento dentro dessa relação da análise histórica do direito. Vamos então ao nosso próximo slide. No dominato, há estreita dependência da administração provincial ao governo central. Como as antigas províncias eram muito extensas, para que se pudesse haver integral subordinação aos delegados do poder central, foram elas fracionadas em novas províncias, com o território reduzido. Constantino dividiu o Império Romano em 4 grandes prefeituras: Oriente, Ilíria, Itália e Gália. Elas, por sua vez, se subdividiram em dioceses, cada uma das quais compreendia várias províncias. Essas províncias, em 285 d.C., eram 187, número que aumentou posteriormente. Eram dirigidas por governadores. Dentro de cada província havia um certo número de cidades, com a divisão, em 395 d.C., do Império Romano em Império do Ocidente e Império do Oriente. A este ficam pertencendo as prefeituras do Oriente e da Ilíria. Aquele que as da Itália e da Gália. As duas últimas desaparecem com a queda do Império do Ocidente, em 476 d.C. Percebam vocês que a partir dessa característica a gente já tem as subdivisões que começam a ocorrer. As dimensões elas começam a se tornar muito onerosas, elas começam a se tornar um problema efetivamente para o processo de gestão. Assim, em outras palavras, a alternativa foi então ocorrer as subdivisões. Divisões e subdivisões vão efetivamente dar um percurso um tanto quanto mais efetivo para as necessidades de cada uma dessas regiões. Um pensamento que se faz a partir da relação das próprias demandas e necessidades de cada uma dessas regiões no processo de coordenar, no processo de organizar, nos próprios processos de defesa, bem como também as relações de impostos e também as características que vão se estabelecer a partir da prática jurídica que ocorre nessas regiões, nesses territórios. Vamos então ao nosso próximo slide. As fontes de direito. No Principado, por ser período de transição, encontramos a maior número de fontes de direito que Roma conheceu sobre determinado regime. No Dominato, monarquia absoluta, há apenas uma fonte atuante de criação organizada do direito, a Constituição Imperial, então denominada Lex. A seu lado, persiste o costume como fonte espontânea de direito, mas limitado a preencher as lacunas das constituições imperiais, sendo pequena sua importância para o direito privado. No entanto, continuam em vigor as normas decorrentes das fontes de direito dos períodos anteriores, desde que não revogados. E como no início, no Dominato, é muito acentuado a decadência da jurisprudência, não há grandes juristas, mas sim práticos. Conhecem-se essas normas não do estudo da própria fonte, mas indiretamente por intermédio da obra dos jurisconsultos clássicos. Por isso, ao lado das constituições imperiais, leges, vigora também o direito contido nessas obras, e que é denominado nesse tempo por iura. Aqui temos então já um processo de avanço que vai ocorrer, principalmente nessa composição que nós temos aqui,
que se faz em função, né, do que nós entendemos como a chamada monarquia absoluta, né, que vai estar nesse processo analisado como dominato, né? Então o dominato, em outras palavras, é a análise do próprio processo histórico que se faz, de uma análise do direito dentro da história a partir das monarquias absolutas que ocorreram na Roma Antiga. Então cada característica que vai se formando, cada estrutura que vai se formando, os processos que vão se constituindo a partir das necessidades que ocorrem dentro dessa sociedade. Então é um processo muito dinâmico que vai, em outras palavras, agregando mais informações e, consequentemente, novas formas de atuação dentro desse contexto social. Vamos então ao próximo slide. As compilações pré-justianeias, essas providências, no entanto, não resolviam o problema numa época de decadência do conhecimento das opiniões daqueles 5 jurisconsultos, nem da dificuldade, nem na face do número elevado de constituições imperiais que se sucediam, de saber quais as em vigor. Para obviar a esses obstáculos, compuseram-se no dominato algumas compilações que denominamos compilações pré-justineiras, para distingui-las da elaborada por ordem do imperador Justiniano. As compilações pré-justineiras se classificam em 2 grupos. Primeiro, umas só contêm leges. Segundo, outras leges e iure. Só abrangem leges os códigos gregorianos, hermogeniano e teosiniano. Os 2 primeiros foram elaborados por particulares, talvez por juristas chamado respectivamente gregoriano, hermogeniano. E deles nos restam escassos fragmentos. Muito mais importante é o Código Teosiano, que aliás ratificou os 2 anteriores. Aqui a gente também tem um ponto importante, né, na referência do que se faz a partir das compilações que vão existir dentro das leis. Isso é uma característica que a gente vai observar num processo de desenvolvimento do próprio direito romano, né, que é o processo que vai nos trazer essa referência das compilações. E aqui a gente vai conseguir compreender efetivamente que essa característica ela vai se trazendo a partir do quê? Das composições mais importantes que vão existir dentro dessa sociedade. Elas vão imperar, elas vão estar em um nível de hierárquico, né, de respeitabilidade e de aplicabilidade dentro dessa sociedade. Assim a gente percebe que esses grupos, essas divisões, essas relações, elas se fazem a partir, né, daquilo que se impõe na sociedade como efetivamente um código que vai ser aplicado a essa sociedade. E claro, né, a gente não pode deixar de lado que a referência, por exemplo, das modificações que ocorrem. As grandes referências que temos, por exemplo, determinados imperadores, determinados monarcas que vão assumir, você vai perceber a característica que vai existir de cada um deles relacionado às reformulações dos diversos códigos que vão existir dentro desse contexto. E aí, obviamente, cria-se uma grande confusão. Quais são os que estão em prática, né? Então, a partir disso, ocorre então a necessidade de fazer efetivamente essa compilação. Percebam vocês que a história do direito ela tem essa referência importante, ou seja, dependemos muito também das informações que são trazidas por pesquisadores e arqueólogos que acham fragmentos de textos que são possíveis serem analisados e interpretados para nos trazerem informações e podermos então analisar esse contexto. E assim a gente percebe então que a história do direito ela vai se constituindo em diversas fases, em diversos momentos, em diversas categorias. E o direito romano é efetivamente talvez uma das grandes e importantes referências que nós temos aqui para entender um pouco mais sobre o direito na contemporaneidade. A todos vocês, muito obrigado e nos encontramos no nosso próximo vídeo.